o São Paulo finaliza hoje, né, a sua preparação para o jogo de amanhã contra a LDU. A notícia é boa, né, para o torcedor de São Paulo. O Oscar, que já estava treinando normalmente, voltou a treinar. E ontem o Lucas também treinou normalmente com o elenco, né? Então a tendência, como já vimos falando e acompanhando, é que o Lucas e o Oscar fiquem no banco de reservas para o jogo de amanhã. E dependendo do que acontecer, eu acho que independentemente do que acontecer, eles vão entrar no jogo no segundo tempo, né? O Lucas e o Oscar. Então, em contrapartida, o Luan, né, que saiu sentindo dores no jogo contra o Santos, ele fez um exame, realmente foi constatada uma lesão no adutor direito da coxa, e esse fica fora aí por um período em que ficar em tratamento. Mas, vamos combinar que o Luan é reserva e tal, e nem sei se entraria no jogo de amanhã, né? Agora, Lucas e Oscar, boa notícia para o torcedor são paulino, né, gente? Ótima notícia, né? Boa notícia para o torcedor, acho que para o próprio elenco também, ter os dois no vestiário, à disposição ali, vai ser importante, vai dar um gás a mais para essa galera. Eu espero, sinceramente, que não precise utilizá-los, que o São Paulo consiga um resultado, mas é muito complicado, né? O São Paulo tem uma missão muito difícil no Morumbi. Uma coisa é você ganhar de 2-0, né? Outra coisa é você precisar fazer 2 gols num adversário, né? Qualquer um que seja. O São Paulo precisa fazer 2-0 para tentar levar para os pênaltis esse jogo no mínimo. Então, aquele ambiente de Libertadores, o torcedor com certeza vai preparar. Teremos um estádio com um Morumbi com cerca de 50 mil torcedores, ou mais, né? É bem provável que tenha mais. Então, o horário do jogo não ajuda muito, né? Às 7 horas, vai atrapalhar um pouquinho a chegada do torcedor no estádio, mas certamente vamos ter aquele ambiente de Libertadores importante e que os jogadores do São Paulo já falaram. Chegar no Morumbi com esse ambiente, com essa energia, já é um gás a mais que motiva o time para conquistar essa passagem aí. O Lucas e o Oscar, se entrarem, rapaziada, devem entrar no segundo tempo para jogar 15 ou 20 minutos e devem entrar para ganhar. O São Paulo é difícil de fazer 3 gols, né? Quando que foi o São Paulo fez a última vez 3-0 no Morumbi, jogando em casa? Faz tempo, né? Não é comum. Uma vez no ano. Uma vez no ano, não é um resultado comum de acontecer. Então, o São Paulo deve sim utilizá-los no segundo tempo, deve precisar ainda de algum golzinho ali, mas a expectativa do torcedor é de buscar e desde o início do jogo ir para cima, buscar o resultado logo de cara, não ficar esperando muito não, porque não tem tempo. São Paulo tem que virar o primeiro tempo, pelo menos com vantagem no placar. Eu acho que em relação a esses jogadores, né, que o Lima comentou, né, o Luan, por exemplo, eu acho louvável, né, que o Crespo ele esteja fazendo de tudo para recuperar o Luan. Ele passou por momentos não tão simples, teve lesão também, né? Teve uma série de fatores aí. Problemas psicológicos Problemas também. psicológicos. Mas assim, convenhamos, o Luan, dentre os meio-campistas que vem ganhando oportunidade, ele não conseguiu aproveitar, né? Até agora, o máximo assim que ele conseguiu foi não comprometer, digamos assim, mas quando você compara o Luan com outros jogadores que hoje têm status de reserva e que quando entram fazem a diferença, como o próprio Alisson, que dá para afirmar até que o Alisson hoje é reserva, e o Pablo Maia, o Luan está num nível muito inferior, né? Agora, para esse jogo, em relação ao Lucas e o Oscar, para o decorrer da partida vai ser importante. Eu acho que é um jogo que vale sim que você acelere um pouquinho, né, a recuperação, ou que você pule, né, queime algumas etapas para ter pelo menos esses jogadores no banco de reservas, para dependendo de como a partida se desenrolar, você poder utilizá-los, né? Obviamente que se não tiver um risco, eles estiverem plenamente recuperados, minimamente ali com a condição física suficiente para que eles atuem. E sobre o time que vai a campo, né, é importante que o São Paulo ele coloque algo parecido com o que terminou o jogo diante da LDU, não o que começou. Então, quando ele coloca Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla, né, para mim é um meio-campo que perde muito em criatividade, né? Para mim, o Rodriguinho ele faz uma diferença ali, ele pode não fazer partidas brilhantes, mas ele ocupa ali uma faixa do campo que é importante para você fazer justamente essa ligação com os atacantes, né? Tanto que o Rigoni e o Dineno, né, no jogo contra a LDU, eles receberam pouquíssimas bolas, né? Eles quase não tiveram oportunidade. Não lembro se era o Rigoni, não lembro qual que era a dupla do Rigoni, né? Agora fugiu aqui
no jogo de ida diante da LDU. Mas o fato é, agora a dupla provavelmente vai ser Ferreirinha e Luciano. Eu imagino que o Rodriguinho voltando também, junto com Bobadilla e Marcos Antônio. Né, o Bobadilla deu uma leve queda, tá, pessoal? Ele estava jogando muito bem, né? Mas ele, nos últimos jogos em que ele esteve disponível para atuar, ele atuou um pouco abaixo, né, do que ele vinha apresentando, mas ainda assim tem esse status aí de titular. E é a dúvida nas alas, né? O Enzo vai de um lado e o Mailton, quem sabe, pode pintar, mas ainda acredito... O Cedric tá se recuperando de virose e a tendência é que ele comece no banco de reservas. Pelo menos essa é a tendência aí, porque ele tá ainda se recuperando de toda essa questão, né? Ficou fora da última partida, né? Mas o Mailton deve... Até para ter essa superioridade numérica no campo ofensivo, porque vai muito bem. Ele tem números incríveis também na Chapecoense, tanto com gols como assistência, né? Não sei vocês, mas eu prefiro o Mailton jogando, principalmente no jogo que o São Paulo precisa ganhar. Eu acho que é uma eu acho que o Cedric, nesse momento, é melhor que o Mailton. Tá numa boa fase o Cedric. Só que o Mailton tem uma bola parada melhor, né? E em bola parada, você pode tentar decidir o jogo. Pode ser uma arma, né? Então, talvez ele pense nisso para colocar o Mailton no começo. Eu ainda tenho, assim, eu vou com mais cautela em relação ao Mailton, tá bom? Por mais que, assim, ele tenha números expressivos na Série B, mas a gente tá falando de Série B, tá falando de Chapecoense, né? No São Paulo é diferente. Então, eu ainda vou esperar um pouquinho mais, né? Eu entendo que naqueles poucos minutos que o Mailton ele atuou diante da LDU, o torcedor do São Paulo ficou empolgado, aí depois, na última partida, já não foi uma atuação, assim, tão brilhante do Mailton, como não foi do São Paulo como um todo. Mas é isso, né? Eu acho que o Crespo, ele tem mais ou menos ali o time já azeitado, tem os reforços de Lucas e Oscar e vai ter que ter paciência, porque se a afobação é importante o torcedor em peso, né, como sempre foi, mas os jogadores dentro de campo eles têm que ter a consciência que eles não podem se afobar, porque quanto mais eles se afobarem, mais difícil vai ficar aí a situação do São Paulo, mas ao mesmo tempo o primeiro gol não pode demorar tanto a sair.